noite, irmãos. Vamos começar aqui a nossa live, né, de perguntas e respostas. Está o irmão Luiz Amalfi. Já tem também a mãozinha levantada aqui de pergunta. Luiz, está com você aí. Se quiser trazer alguma palavra ou passar para o irmão ou a irmã, né? É o irmão George ou a irmã Paula aqui que estão juntos para fazer a pergunta. Boa noite, irmãos. Acho que podemos ir para as perguntas. Dal. Tá aí, Val e George. Não sei quem é que vai fazer a pergunta. Sou eu, irmão. Boa noite a todos, boa noite, irmão Luiz. Irmão, a minha dúvida eu queria entender assim um pouco mais como na prática, assim, no dia a dia, como é que a gente pode saber quando é os nossos pensamentos, algo que é do nosso pensamento, da nossa consciência, e quando é algo vindo do Espírito de Deus. É uma pergunta difícil para responder essa, né? Com certeza. Mas eu acho que uma coisa que ajuda a gente, o Jorge, a saber é quem está no meio quem vai sair ganhando se eu for para a direita ou para a esquerda, né? Então, isso aí eu acho que ajuda a gente ter um discernimento, né? Se sou eu que estou querendo fazer, porque eu vou ganhar alguma coisa com isso, ou então o Senhor, né? É algo que estou fazendo por Ele, algo que Ele, creio que ficaria feliz se eu fizesse, né? Mas talvez seja o que eu poderia falar, né? Porque uma coisa muito importante, né, que eu acho que você é casado, né, Jorge? Sim, irmão, casei recentemente. Ah, é? Tá, então talvez você não tenha muita experiência, talvez, de casamento. Mas, assim, num casamento, quando a gente se casa, a gente não conhece muito a pessoa com quem a gente se casou. A gente vai conhecê-la, né, profundamente no dia a dia, né? Porque toda aquela parte, né, do nosso namoro, né, aquela coisa até o casamento, né? A vida do casamento começa depois disso tudo, né? E aí a coisa ela é diferente, né, do que o tempo antes do casamento, né? E com o Senhor é a mesma coisa. A gente aprende como o Senhor pensa andando com Ele, né? A gente aprende isso andando com Ele. Então, para a gente é uma coisa muito importante a gente ter comunhão com o Senhor, né? Com a Sua palavra, para que a gente possa aprender o que Ele pensa, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, né? Às vezes não é assim com a nossa esposa, né? Com o nosso marido. A gente faz uma coisa, acha que está agradando e não está, né? Porque nós não perguntamos, escuta, você gosta disso, não gosta? Sei lá, né? É bem por aí. E com o Senhor é a mesma coisa, né? Ele é o nosso noivo será o nosso esposo, né? E a gente precisa conhecê-lo, né? Então isso ajuda muito, né? A nossa comunhão com ele ajuda muito a gente saber se algo que eu estou fazendo porque eu quero fazer, né? Da minha cabeça, da minha inteligência ou eventualmente da minha carne, ou algo que o Senhor mesmo está dirigindo a que eu faça, né?
Não sei se ajuda isso, mas acho que é um princípio bom, né, para a gente fazer, praticar. Ajuda sim, irmão. Obrigado. Adriano tem pergunta aqui. Fica à vontade, Adriano. Agradeço. Boa noite, irmão Luiz. Boa noite, irmão. Então, eu tenho uma dúvida também, a respeito de galadão, não é? Uhum. Que é com base até em 1 Coríntios 3:8, Romanos 4:4, Colossenses 3:24 e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Eu fico assim, eu no modo de pensar, né? Será se é por bom comportamento, sobre esse galadão que vai receber seu galadão cada um? Será que lá no céu já sei que tem várias moradas? Se depende de cada um do comportamento, se você vai ter, tipo assim, um quarto lá exclusivo, VIP. O que é isso, irmão? O senhor pode me explicar, por favor? Eu não entendo. Que fala sobre o trabalho de cada um, vai receber seu galadão, algum tipo de prêmio especial? Agradeço. Com certeza. Se a gente abrir lá em 2 Coríntios 5:10, fala sobre nós todos comparecermos perante o tribunal de Cristo, né? 2 Coríntios 5:10. Vamos ver aqui na tela. Porque todos, quando eu estou falando todos, é todos os homens, né? Crentes ou incrédulos. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Né? Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender é que tribunal de Cristo lembra um versículo que fala lá em João, fala assim, que Deus deu ao Senhor Jesus todo o juízo. Esse é capítulo 8 aqui, deixa eu ver. Se alguém lembrar, quiser colocar aí. João 5. João 5, 21. Fala assim, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo ou todo o julgamento, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Né? Então, versículo 22. O Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, o Senhor Jesus, ele é o juiz de vivos e mortos. Né? Ou seja, aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. Ele vai julgar todos. Por isso que, voltando lá em 2 Coríntios 2:10, fala que todos devemos comparecer. Né? Então, quando fala todos, são todos os homens. Todos devemos comparecer. Uns para receber bem, outros
para receber mal. Nós não vamos receber mal. Nós vamos receber bem ou vamos deixar de receber o bem. Por como assim? Todo aquele que crê no Senhor Jesus, a sua questão judicial, a questão judicial do seu pecado já está resolvida. Está resolvida na cruz do Calvário. O Senhor Jesus morreu, né, por aquele que crê nele e levou o seu pecado, o pecado daquele que crê. Então, essa questão judicial está resolvida. Agora, existe a questão, como você mesmo falou, Adriano, comportamental. Não é? Porque todo aquele que crê no Senhor Jesus é filho de Deus. Não é? Agora, existem filhos obedientes e existem filhos desobedientes. O galardão, a recompensa, ela vai ser segundo nós tivermos vivido aqui nesse mundo. E ela vai servir não para o céu, mas ela vai servir para o reino. O galardão serve para o reino, não serve para o céu. Outra questão importante. Abre lá em acho que é 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 9. 2 Pedro 1, 9. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Na verdade, seria o versículo 10. Portanto, irmãos, né, agora Pedro está falando a irmãos, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Isso é comportamento aqui depois de salvo. Né? Nunca jamais tropeçareis. Isso é comportamento. Porque assim vos será concedida a entrada no reino eterno, será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui não está falando de céu, aqui está falando de reino. Né? Então, se nós andarmos bem, fazendo firme a nossa vocação e eleição, nós vamos ter uma ampla entrada no reino. Né? Que o que é o reino? É o milênio. Não é o céu. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele tem o mesmo título de entrada no céu que qualquer outro tem. Se uma pessoa acabou de se converter agora, um minuto atrás, ele creu no Senhor Jesus. Ele já vai ter, ele tem uma entrada no céu tão excelente como aquele irmão que já faz 80 anos que ele está vivendo fielmente ao Senhor. A entrada que nós temos no céu, o título que nós temos no céu é a morte de Cristo. Nada além do que isso. O título que nos leva para o céu é o sangue derramado e a aceitação que Deus teve da obra de Cristo, ressuscitando a ele, né, ao terceiro dia. Então, isso é o nosso título. E todo aquele que crê tem o mesmo título, o mesmo direito, né, por assim dizer, dessa entrada. Agora, dependendo do nosso comportamento aqui, vai ser os galardões que nós vamos receber para manifestar isso
no milênio, no reino eterno que fala aqui, né? Teremos uma entrada plena nesse reino, né? E por acaso a gente tá, né, nada é por acaso, né? Mas a gente estava lendo aqui em Poã hoje, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. E a segunda carta de Tessalonicenses fala da aparição do Senhor Jesus, não fala do arrebatamento. Tanto a primeira carta como a segunda carta falam de a vinda do Senhor. Só que quando se refere na primeira carta aos Tessalonicenses, a vinda do Senhor é o arrebatamento. Quando se refere à vinda do Senhor em 2 Tessalonicenses, fala da aparição de Cristo, que é quando ele vem com os seus santos. Né? E olha que interessante esse versículo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, porque os tessalonicenses aqui estavam sendo grandemente atribulados, né? E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar, essa aqui é a aparição do Senhor, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo eterno padecerão eterna perdição, aliás, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. E esse versículo também. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Então aqui, o que é isso daqui? O Senhor vai ser glorificado nos seus santos. Né? O que é isso? Ele vai galardoar os seus santos por aquilo que eles fizeram nesse tempo aqui, né? O nosso, como você falou, Adriano, o nosso bom comportamento nesse mundo, né? Deixando aquilo que é mal, nos apegando àquilo que é bom, né? Então nós vamos receber um galardão por isso. A cada coisa que nós fazemos para o Senhor, né? Nós vamos receber algo dele. E isso vai ser o Senhor adornando a sua igreja com aquilo que ele preparou de antemão, as obras com que ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. Efésios 2, versículo 10, se não me engano, 9 ou 10. Né? Então, esses galardões, eles vão servir para nós manifestarmos a glória de Cristo no milênio. Então, isso é muito importante. Quando fala dessa nossa entrada plena também, Adriano, o que isso está dizendo? Se nós andarmos nesse mundo como se estivéssemos vivendo no milênio, ou seja, a justiça que vai haver no milênio, nós já estarmos vivendo ela hoje, né? Então, são aquilo que fala em Mateus capítulo 5, né, no assim chamado Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os que sofrem, os que têm sede de justiça, né? Enfim. Então, se a gente não se conformar, né, com esse mundo e nós esperarmos pela aparição do Senhor, quando ele vai trazer justiça nesse mundo, né? Então, quando nós estivermos, quando esse reino milenar de Cristo for instalado, por assim dizer, isso vai ser uma coisa normal para a gente, porque a gente já estava vivendo aqui
né, vamos dizer assim, com esse espírito, né, de que vai haver ali no milênio, né, essa justiça que vai haver. Então é nesse sentido, né, que fala dessa entrada. Então é como se a gente imagina assim você indo para uma casa, o Adriano, que você não conhece a casa. Né? Então você entra, né, com cuidado. Isso aqui é a sala, isso aqui é a cozinha, os quartos, a varanda, a área de serviço, tal, né? Agora, quando você já tem a planta dessa casa e você já está vendo essa casa, você se imaginando dentro da casa. Quando você chega nessa casa, essa casa é familiar para você. Porque você já sabe, isso daqui, puxa, isso aqui que legal, isso aqui é a sala que eu ficava imaginando, isso daqui é a cozinha, puxa, é isso mesmo aqui, área de serviço, quarto, banheiro, enfim, né? Então, essa entrada plena é nós estarmos vivendo já no espírito, né, de que vai haver essa justiça que vai haver. Então, quando nós chegarmos lá, é uma coisa que parece que a gente chegou em casa, né? Vamos dizer assim, né? Estávamos numa casa estranha, que é esse mundo, e aí nós chegamos em casa. Vai ser uma coisa que nós já estaremos acostumados com isso. Aqueles que não vivem em justiça, ou, né, os irmãos que andam com mau comportamento, né, mau entendimento das coisas do Senhor e interesse pelas coisas do Senhor, tudo isso para eles vai ser novidade. Vai ser uma coisa estranha, por assim dizer, né? Por quê? Porque ele não está fazendo firme, né? Conforme fala lá em Pedro, se exercitando nessas coisas e fazendo cada vez mais firme a nossa vocação e eleição, né? Segundo Pedro, né? Então, por isso que fala, vamos ler desde o do versículo 3, porque daí vai dar toda como chama? O contexto, né, disso que eu estou falando. Né? No versículo 3, final do 2, fala assim: Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Né? O que é piedade? Piedade é viver com o pensamento de Deus, com a cabeça de Deus, vamos dizer assim. Viver pensando como Deus pensa nas coisas, considerando as coisas como Deus considera, considerando o pecado como Deus considera, considerando a palavra de Deus como Deus considera. Percebe? Então, viver, isso é ser piedoso, né? Então, com respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então é isso de a gente já participar disso que nós já temos, não é? Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e da concupiscência que há no mundo. Então, nós andando em piedade, ou seja, nos apartando do mal e nos apegando ao bem, nós escapamos dessa corrupção que há no mundo, e concupiscência, né? Versículo 5, e vós também, pondo nisso toda a diligência nessas coisas. Nós devemos colocar, irmãos, a nossa diligência nessas coisas. E acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança, a temperança a paciência a piedade, a piedade o amor fraternal caridade, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixareis ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Não é? Então, se nós nos exercitarmos, nos aprofundarmos nisso, né, nós não vamos ficar estéreis no conhecimento, nós vamos cada vez conhecer mais o Senhor. E não só conhecendo o Senhor, mas nós poderemos fazer coisas pelo Senhor. Não é? Isso é muito importante. Daí vem, né, Adriano, o galardão. Né? O galardão é fazer aquelas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Como é que nós vamos descobrir isso daí? Andando em separação do mal, me apegando ao bem, lendo a palavra de Deus, aí eu vejo, puxa, olha as coisas aqui que podem ser feitas, né? E daí nós começamos a ler a partir do 9, né? Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Né? Um cristão que, se não tem essas coisas na vida dele, ele é cego. Ele se esqueceu que ele foi perdoado. Não é? Se esqueceu e está vivendo aí de uma maneira incompatível com o chamamento dele. Não é? A eleição dele. Por isso que Pedro fala aqui, né? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Não é? Um irmão ocupado nas coisas do Senhor, ele não tem tempo para tropeçar. Não é? Porque a gente só tropeça quando a gente está folgado, vamos dizer assim, né? A gente não está se ocupando com as coisas do Senhor e a gente pode tropeçar, né? Então, aí finalmente, né, voltando, né, ao começo da pergunta, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno. Né? Há, às vezes, um pensamento por aí, né? Eu já ouvi pessoas falarem que vai ser concedida se a gente for bem, como chama? Bem comportado aqui, né? Então nós vamos ter uma entrada no céu, como o irmão mesmo falou, Adriano, uma casa grande, um quarto grande, né? Uma cama grande para dormir, né? A cabeça da gente pensando como é lá no céu, né? Lógico que não vai ter nada disso lá, né? Mas não, nós não vamos ter posição nenhuma. A nossa posição no céu é igual de todos. Não é por comportamento que nós estamos no céu. Não é? Nós estamos no céu por causa daquilo que Cristo fez. Comportamento é galardão para ser mostrado no milênio. É outra coisa. Então, não sei se eu me estendi um pouco na resposta, mas... Ah, sim, mas ficou muito mais claro. Graças a Deus entendi agora, perfeitamente. Agradeço, irmão. Entendi sim. É isso aí. Nós vamos pegar essas coisas também, esses galardões, o que nós vamos fazer? Nós vamos entregar para o Senhor, colocar aos pés dele. Senhor, nada disso é meu. Foi aquilo que tu fizeste em mim. Porque eu, por mim mesmo, a minha natureza, eu não queria. Mas o Senhor fez eu querer fazer, né? Pelo seu amor, né? Ele nos constrangeu a isso, né? E então é dele. Então nós vamos pegar isso e colocar diante dele, né? Mas vai ser como chama? Os atavios da igreja, né? Os galardões são os atavios que o Senhor vai ataviar essa noiva, né? E ela vai ser um dia mostrada, né? O corpo vai ser mostrado, eles vão olhar e vão ver o Cristo, cabeça e o corpo agora juntos, né? Então, com certeza, tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor tem peso eterno de glória, tem glória para o Senhor. Tudo aquilo que não fizermos para nós, né? Muitas vezes a gente, quero fazer uma coisa, não, mas eu não vou fazer porque eu vou fazer isso aqui para o Senhor. Irmão, isso tem peso eterno de glória para Ele. Não é? Só de sal, né? Maravilha, né?
Tô vendo, aqui a maioria são. Não sei se Estava falando? rapaz, eu estava falando com o microfone desativado, foi isso? Ah, não, estava ativado aí. Ah, tá. Não eu sabia se você estava falando ou não. Era alguma coisa a mais também? Ah, sim. Então vocês não ouviram. Se algum dos irmãos aí estendeu a mão para a pergunta, se não, eu tenho outra com brevidade, se passar a ver, né? Se permitir aos irmãos. Com você mesmo aí. Ah, bom. Então lá vai. Irmão, eu acho que essa é simples de responder, eu não sei. Assim, ó, o Senhor Jesus falou, eu esqueci onde o livro, né? Nós estaremos onde ele estiver. Nós estaremos também a igreja no milênio aqui na terra com Israel. A igreja é a Nova Jerusalém, né? E a Nova Jerusalém, ela está acima da Jerusalém terrenal, que vai ser aqui na Terra. Então, a nossa posição, na verdade, não é terrenal, ela é celestial. A igreja é um povo celestial. Por isso que toda a nossa esperança é celestial. Toda a nossa bênção é celestial. Ela não tem nada a ver com a terra. Não existe promessa nenhuma para a igreja com relação à terra. Por quê? Porque não é um povo terrenal. Então, o Senhor está preparando hoje o povo celestial e depois ele vai preparar. Quando esse povo celestial é tirado da terra, né? Então, o povo celestial é a igreja, são os santos do Velho Testamento, os santos que vão se converter no tempo da tribulação e na tribulação, na grande tribulação, né? Então, são todos salvos, né? Até a aparição do Senhor. Então, esses fazem parte, né, do povo celestial de Deus. E também o povo terrenal. O povo terrenal vai ser, quando a igreja é levada, e os santos também, né, do Velho Testamento, o que acontece? O Senhor vai começar a tratar com o seu povo terrenal, que é Israel. Então ele começa a tratar com Judá, né, e Benjamim, os que rejeitaram o Senhor. Depois ele trata com as 10 tribos, e depois os traz, né, no milênio, e depois vai tratar com as pessoas, com as nações também, que ajudaram ou não ajudaram Israel no tempo da sua tribulação, que ali é o julgamento dos vivos, né, quando o Senhor separa, né, ele se assenta no trono da sua glória e ele separa os bodes das ovelhas, né, Mateus 25. Então, é importante separar isso, Adriano, né? O povo celestial e o povo terrenal. Então, nós somos o povo celestial, né? O que está destinado a nós é o céu. E durante todo o milênio, e depois, com essa terra vai ser destruída, né? E Deus fará um novo céu para o povo celestial e uma nova terra para o povo terrenal. Eu disse, irmão, agradeço. Caso algum irmão não tenha levantado a mão, Quer fazer mais uma pergunta? sim, irmão, Dalton, inclusive aquela que eu fiquei de participar, aí você disse que iria fazer a pergunta ao irmão Luiz, e eu estava fuçando aqui no YouTube e não consegui achar as quinta-feiras, né?
avançando até a gravação e não sei se foi tão rápida a resposta do irmão Luiz, ou foi tão curta, só que eu não achei, não. Pode ficar à vontade, pode repetir aí. Pode repetir. Ok. É bom que a gente ouve de novo e fixa mais. Legal. Então, irmão Luiz, eu tenho dúvida também a respeito que é culto dos anjos. Esqueci onde é que está a passagem, aí eu não usei como base nenhuma, que eu esqueci, mas tá mais ou menos isso aí, culto dos anjos, que seria, por favor. Tem Colossenses, né? 2. Esses aqui são os que... Colossenses 2,18, Dal. Não sei se é o Dal que está pilotando hoje aí a 2,18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, aqui, há dois tipos de pessoas, né? Dois tipos de pessoas com relação ao conhecimento das coisas de Deus. Primeiro, e Dal, se pudesse abrir, não sei se é o Dal que está pilotando, mas enfim, o irmão poderia abrir. Hã? Foi mesmo. Então vamos lá, Dal. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Depois a gente volta aqui para Colossenses. Paulo falando aqui aos Coríntios, né? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. O Darby usa essa palavra como a bebês em Cristo. Por que bebês em Cristo? Porque eles ainda não tinham chegado no conhecimento das coisas do Senhor. Né? E no versículo 3, ele fala também, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Né? Então, esses daqui eram aqueles que não tinham chegado ao conhecimento, né, a doutrina cristã. E agora, voltando lá para a Colossenses 2,18, Dal, por favor, que é a pergunta do Adriano. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então, esse aqui também é carnal. Só que ele é carnal porque ele foi além do que estava escrito. Esse aqui, o bebê, ele está aquém do que está escrito. E esse outro aqui está além do que está escrito. Então, por isso que fala aqui essa frase, né, essa expressão que o Adriano falou de culto dos anjos, né? Então, alguém dizendo-se que ele tem
mais espiritualidade, mais contato com o Senhor, mais coisas que, na verdade, não existem. Não é? Então, é isso que está se referindo a esse culto de anjos aqui, né? Hoje, o nosso culto racional, que fala lá em Romanos 12, né? Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Então, o nosso culto racional, né, não culto de anjos ali, como falam, é nós apresentarmos os nossos corpos a Deus. Antes nós servíamos a carne, hoje nós servimos a Deus. Né? Então é andar em piedade, aquilo que a gente estava vendo lá em, em Pedro, né? Em piedade, segundo o pensamento de Deus, aquilo que Deus pensa, do mundo, do pecado, do mal, do bem, né? Todas as coisas. Ok, irmão, entendi sim. É, deixa eu, aqui falar para ver se realmente eu entendi, né? Vou passar mais. Então, é tudo, no caso, se encher de ego, né? E o irmão que acha que tem mais entendimento que o outro, aí tá falando uma coisa que é correta, o outro não quer dar muita atenção. Eu acho que eu entendi, é por aí, né? Uma coisa que a gente precisa saber, entender, né, e praticar é que cristianismo não é uma teoria. Cristianismo não é doutrina, embora que ele tenha doutrina, né? Ele contenha doutrina, mas cristianismo é vida, é viver aquilo que Deus tem nos ensinado. Não importa o quanto eu sei, o que importa é o que eu faço com o que eu sei. Então, isso o cristianismo é uma vida, né? É viver, é uma coisa viva, né? Não é uma coisa teórica. Ah, eu conheço a doutrina, conheço como é que faz, como é que não faz, e não faço. Não adianta nada. Legal essa ênfase, bem explicado. É, não é uma teoria, né? Vou fazer uma pergunta aqui, irmãos, aqui, que foi passada, viu? O irmão faz a pergunta da seguinte forma. Ele quer fazer um comentário, ele quer que o irmão comente, né? E 1 Coríntios, capítulo 1, 10, fala assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos no mesmo sentimento e no mesmo parecer. E aí o irmão faz a pergunta, né? Esperando um comentário. Como fazer ou conduzir essa verdade? Ele bota assim, né? Se até os próprios irmãos recomendam, né? Orientam que não tenhamos diálogo com tais integrantes denominacionais para esclarecer tais erros. E aí agradece, né? Talvez assim no sentido de não entrar em disputa, alguma coisa assim.
É bom a gente entender o contexto que Paulo fala isso, né? Paulo está falando isso aqui num contexto que não havia divisão na igreja, né? Só que havia a Assembleia de Corinto, né, a quem Paulo escreve, e só que a Assembleia de Corinto, dentro dela, já estava havendo cismas, né, ou rachaduras. Não havia uma divisão, não havia uma heresia, né, não havia uma divisão visível, mas já havia divisões invisíveis no meio deles. E tanto assim que Paulo, né, aquele versículo que nós lemos no capítulo 3, Paulo chama a eles de carnais, porque havia divisão entre eles, né? Então, divisão, com certeza, é a obra da carne, né? Os irmãos estavam vivendo de forma carnais, né? Então, é nesse sentido que Paulo escreve isso, né? E agora, isso não está falando a respeito, né, dos irmãos que não estão reunidos, né, ao nome do Senhor Jesus, né? Não está dizendo que eu devo fazer o que eu não devo fazer, né? Eu devo ensinar, né? Se a gente abrir lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Existem assuntos, irmãos, que a gente sabe, vamos dizer assim, que pode produzir contenda. Então, rejeita questões loucas sem instrução, sabendo que produzem contendas. Então, se a pergunta, né, o espírito da pergunta, que às vezes uma pessoa pode fazer, numa questão que você perceba que isso vai trazer confusão, não entre, né? Rejeite, rejeite as questões loucas, né? E no versículo 24, ó, e ao servo do Senhor não convém contender. Não convém contender. Ah, mas contender com os de dentro, com os de fora. Não, contender com todos. Não é? Eu com o incrédulo, com o crente obediente, com o crente desobediente, com todo mundo. Né? O servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Todos quem? Os crentes ou os incrédulos? O crente obediente ou o crente desobediente? Todos eles, todos os homens. Né? Apto a ensinar, capacitado a ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem. Resistem o quê? Resistem o mal. Resistem a onda de coisas que há na cristandade. Então, se ele está resistindo, gente, não é possível, não, isso está errado, isso está errado. Com calma, vai e instrui a ele. Né? Porque ele está tentando resistir o erro. Né? Agora, existem os que não resistem. Os que não resistem, não ensine, porque eles estão indo e eles estão contentes da forma com que eles estão indo. Né? Agora, quando Deus dá luz à pessoa, a pessoa começa a enxergar, começa a resistir. Não, pera, não, você está falando isso aí na frente, mas pera aí, não é assim. Eu estou vendo que não é assim. Pronto, ele está resistindo. Não é? Então, esse deve ser instruído com mansidão. A ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Né? Então, isso é muito, muito importante, né?
Então, esse é o contexto, né, dessa questão, né, de que fala, né, 1 Coríntios 1:10, né? Meu irmão, esse sofredor, essa questão do sofredor, como é que o irmão vê? Apto para ensinar e sofredor. Ah, você vai uma vez, explica, a pessoa não entende, você vai de novo, daí você ora por ele, vai, você está sofrendo junto, né? Deixa eu ver o que o Darby fala aqui. É, 2 Timóteo 2:25. Apto a ensinar, forbearing. Vamos ver o que fala aqui. Essa palavra aparece uma vez só na Bíblia. Palavra grega anexikakos. Suportando todo o mal. Paciente com os erros dos outros, sendo forbearing, seria perdoador, né? Mais ou menos perdoador, não é meio. Mas é nesse sentido da pessoa suportar a fraqueza, né, daquele que está resistindo, né, ao curso, né, das coisas, e tentar ajudá-lo, né, com mansidão, né, conforme fala, a ver se Deus dá luz para ele, né, para ele sair. Obrigado, irmão. Eu penso nisso aí também. Porque esse sofredor aí parece que sem esse sentimento aí, sem esse entendimento, vai tudo por água abaixo, né? A pessoa não vai ser mansa, né? Pode ser até apta para ensinar, mas vai sair atropelando, sei lá, não vai ter paciência, né? É muito arriscado, Dal, nessa situação, a pessoa assumir uma posição de soberba, assim, sabe? Não, você não sabe nada, você está aí, você não sabe nada, e eu que sei, eu quero ensinar, você não quer aprender, sabe? Pode aparecer, ou às vezes pode até não aparecer, mas pode ser que isso esteja no meu coração, entende? Eu tenho que julgar, se for isso, julgar, porque com certeza não vai ser fruto para o Senhor, né? Então, o Isaac colocou aqui, tolerante, forbearing é tolerante, isso mesmo, o Isaac. Então, a pessoa tem que tolerar, a gente precisa tomar um pouco de cuidado também com essa palavra tolerar, né? Porque, assim, é tolerar aquilo que é tolerável, né? Porque há coisas que também não são toleráveis e elas devem ser repreendidas, né? Mas quando se trata de fraqueza por ignorância, então a gente deve ser paciente, né? Tolerante, paciente com nossos irmãos, que quando a gente percebe que aquilo que ele está fazendo por ignorância, né? É diferente de aquele que faz, por exemplo, por teimosia, aquele que faz que gosta de fazer, entendeu? Então a gente precisa ter, né? O Senhor, na verdade, o Senhor precisa nos dirigir, né? Nos dirigir ao que falar, quando falar, né? Se falar, né? Com certeza. O que falar. Boa noite, irmão. Um exemplo rápido dessa situação
dessa questão é do próprio Senhor Jesus aqui na Terra, porque tem uma passagem em Marcos capítulo 10, no finalzinho do capítulo, em que um cego começa a clamar pelo Senhor para curar ele da cegueira, e aí ele fica dizendo, Jesus, filho de Davi, esse termo, né? E aí o Senhor o manda chamar e o cura. E aí o ponto que eu quero focar é de que o cego o chama de filho de Davi. E tem uma outra passagem em que os fariseus chamam o Senhor de filho de Davi também. E aí o Senhor dá uma repreensão. Eu não sei exatamente onde é essa passagem, mas o Senhor fala assim: por que me chama o filho de Davi? Aí ele cita a passagem, né, de que Davi escreveu: disse o Senhor ao meu Senhor. Aí ele explica, deixa eu ver onde é que está essa passagem, rapidamente. Esse do cego, o irmão da Altair, Dal, é 9:27, o Michel. do que o Senhor fala para os fariseus, irmão? Não, dos cegos, dois cegos. Isso. Dos cegos é Marcos, capítulo... Ah, tá, Marcos. 10, Marcos, capítulo 10, verso 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aí a outra passagem que eu quero relacionar é esse mesmo termo filho de Davi e como o Senhor reage com isso agora. Deixa eu ver se você encontrar a passagem. Se algum irmão achar antes. Marcos 12, Dal, verso 35. E falando Jesus, sobe mais um versículo, Dal, vamos ver no 34. Ah, 35 mesmo. E falando Jesus dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Aí, irmãos, então olha só essa situação, né? A gente vê lá o cego, 2 capítulos à frente desse, clamando pelo Senhor, chamando de filho de Davi. E é interessante que o Senhor Jesus, ele não chega para o cego e dá essa explicação. Por que ele está me chamando de filho de Davi? Porque lá, Davi, quando escreveu, tal, porque a situação não pedia isso. Não era o momento do Senhor chegar para aquele cego e ensinar a doutrina para ele, porque o cego pedia socorro. Então, e aí, nessa situação que o Senhor está ensinando agora e citando os escribas, tratando dessa responsabilidade dos escribas entender os livros, né, os profetas e as escrituras, ele então ensina de que esse termo ele não é correto, por assim dizer, porque ele não é realmente filho de Davi. Então, isso mostra para nós o seguinte, que cada situação
cada situação é uma situação, e às vezes uma fórmula ela não vai ser da mesma maneira, dependendo da situação, do ambiente, da pessoa com quem a gente está falando, né? E já que o foco que nós irmãos aqui estamos falando é a questão do ensino e de ser sofredor, também nessa questão, porque às vezes a gente pode estar numa situação que às vezes não é nem necessário ensinar, né? Mas agir de outra maneira. Assim como o próprio Senhor Jesus aqui mostrou para a gente nessas passagens, de que o cego ali pedindo a cura, mesmo o tratando de um termo que seguido na doutrina, né, do entendimento, aquilo não era certo, mas o Senhor não focou nisso naquela hora, ele deu socorro ao cego, ele curou aquele cego. Mas em outro momento, devido, ele chegou e explicou isso, citando os escribas, né, desse assunto dele ser filho de Davi. Então, isso para nós eu vejo como uma simbologia, né, no sentido prático, dessa questão da gente ser sofredor. Porque, como os irmãos disseram aí, quando a gente age na nossa carne, né, na natureza, em discussão, é muito fácil, devido ao orgulho, ao ego, a gente agir de uma maneira para a gente ficar por cima da situação, de não querer sair na história como errado. Mas ser sofredor muitas vezes ser nesse sentido mesmo. Às vezes de uma pessoa chegar naquela energia, te contradizer, e às vezes a melhor opção é ficar calado mesmo, sair como errado da história. Porque se a gente agir querendo sair por cima e não querer de maneira alguma sair como errado, a gente pode tomar uma atitude que não glorifica a Deus, né? A gente pode se glorificar, mas não glorificaremos a Deus, que deve ser o nosso foco, né? Glorificá-lo e não glorificar a nós mesmos. Tem uma coisa importante aí também, Michel, muito bom isso que você falou, com certeza. Porque às vezes a gente tomando uma posição de humilhação, é aquilo que o Senhor fez. E a gente vai poder compartilhar com ele a rejeição que ele teve. Ao invés de eu me levantar e dizer, quem que você é, quem que você pensa que é, sabe com quem você está falando, aquelas coisas da carne, né, que nós estamos acostumados a fazer, né? Porque o Senhor, ele nunca revidou nada, né? Ele se entregava àquele que julga corretamente, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Você vê que, eu lembro aquele cego de nascença que foi curado, ele não sabia quem era que tinha curado ele. Ele falou assim, olha, foi esse tal de Jesus aí e tal, mas ele não conhecia o Senhor, né? E quando esse cego, que agora via, né, ele foi expulso da sinagoga, no momento que ele foi rejeitado, ele foi expulso, o Senhor aparece para ele. Quando ele estava na sinagoga, o Senhor não apareceu para ele. Quando ele foi expulso, o Senhor apareceu para ele. Então, na humilhação desse cego, sendo expulso agora da sinagoga, ele ficou lá, não sei quanto tempo lá, não sei se fala a idade dele lá, mas enfim, toda a vida dele, ele ficou na sinagoga cego. Agora ele via e saiu da sinagoga. E quando ele sai, o Senhor encontra com ele. Então, muitas vezes, né, a gente assume uma posição de rejeitado, de mal entendido e tal, e a gente não briga, né? Embora pode ser até de uma forma injusta, né? Nós injustamente estamos sendo rejeitados, mal interpretados, estão falando que nós falamos e nós não falamos, enfim. Mas o Senhor foi tudo isso, né? Foi tudo isso e com certeza muito mais do que qualquer rejeição que a gente possa sentir, não é? E ele foi calado e para a glória de Deus, né? Então nós podemos fazer isso. E quando nós fazemos isso, quem que nós encontramos ao nosso lado que sofreu a mesma coisa? O Senhor, né? Então muitas vezes o Senhor permite, né, que a gente experimente rejeições nesse mundo para que nós demos
mais valor para o Senhor, para que a gente conheça mais dele, não é? Na tribulação, na rejeição, enfim, qualquer exercício que o Senhor possa permitir que nós passemos, né? Irmão Luiz, essa passagem aí que você citou aí, é, fica parecendo também que, não sei se eu vou falar corretamente, que possa ser que seja profético ou simbólico, né? Da gente da igreja, nas denominações, que era cego e agora enxerga, né? Porque saiu da denominação e está somente ao nome do Senhor. Sim, é uma aplicação, né? Podemos fazer uma aplicação para isso, com certeza. Bom, esse assunto é importante, a gente ter em mente isso aí. Irmão, só tem mais uma pergunta aqui, que eu vou passar também. Deixa eu ver aqui. Uma mulher, o que é que o irmão pensa assim, de uma mulher ser advogada? Há algum problema de uma mulher ser advogada? Eu acho que não. Eu casei com uma. Olha aí, Estou perguntando se é problema uma mulher ser advogada. Embora que a Vika ela não exerça, né? A Vika advogou no começo, né, mano? Quando a gente se conhecia, a gente casou. E logo, acho que no segundo ano que a gente estava casado, ela trabalhava num banco e o banco mandou embora as casadas porque elas iam acabar tendo filhos, né? E aí o banco resolveu mandar embora antes. Um corte. E daí a Vika ficou em casa porque daí a gente ia ter os filhos, né? A gente pretendia. E aí a Vika tinha o princípio de cuidar dos filhos, né? Criar os filhos. Mas eu não vejo problema algum de ser advogada, médica, dentista, seja o que for, né? A questão é o que eu vou fazer na minha profissão, né? Pode ser qualquer profissão. Ela pode ser feita de uma maneira moral, né? Digna, enfim, ou de uma maneira não conveniente. Pode ser qualquer profissão, não só advogado, como qualquer outra, né? isso aí. Pronto, foi a irmã que perguntou, né? Porque ela gosta muito de estudar direito. E estava na mente, né, a questão da submissão da mulher ao homem, para não tomar uma posição acima do homem. Aí estava procurando saber, né, sobre esses assuntos aí. Já tem a resposta. Maravilha. Até pensou na questão de juíza, né? Juíza também é a mesma situação, né? Como o irmão falou, é qualquer profissão. Bom. Então, hoje acho que já acessou aqui as perguntas, já são também 9h52. E aí a gente já pode estar encerrando. Irmão Luiz Amalfi, poderia agradecer para a gente encerrar? Vamos sim. Nosso bendito Deus e Pai, nós agradecemos